lamentável, mas Vocês puxaram o teu acontece. tapete, puxaram o teu tapete. Ah, já queriam muito, né? Mas ainda o Silvio estava ativo na casa depois que ele, né, saiu aí, perdeu voz ativa. Muita coisa mudou, não foi só a minha saída, foi saída de diretores que estavam mais de 40 anos na casa. Pega lá e usa o meu nome e coloca o meu nome numa notícia mentirosa e começa a querer ganhar engajamento e ganha engajamento com o meu nome e eu não ganho nada, a não ser um prejuízo na imagem, aí é uma coisa que revolta mesmo. Será que o Eduardo Ferreira de Almeida Camargo foi a personalidade mais injustiçada dos últimos tempos? Foi demitido do seu emprego, no qual ele era âncora de um jornal de grande audiência numa das maiores emissoras do país, além de ter tido a sua imagem totalmente manchada por conta da chacota que ele virou em relação ao episódio da toalha de cocô no camarim. Numa recente entrevista que o Dudu concedeu ao programa Pânico, ele expôs todo o seu lado da história e as conspirações que já existiam para retirá-lo do sistema brasileiro de televisão. Sem a proteção do seu padrinho, Silvio Santos, por ele estar fora do comando atualmente, era o momento perfeito para destruírem a imagem de Dudu Camargo, que virou uma piada no país inteiro. Após a demissão de Dudu do SBT, ele passou por duas outras televisões, emissoras de médio porte, nada comparadas à potência que é a da família Bravanel. Com uma aqui em São Paulo, assim, sinal aberto para São Paulo e Campinas, depois recebi o convite de uma outra televisão que ela era afiliada a SBT e Band uma época, depois ela despontou para virar independente e hoje ela tem mais de 18 afiliadas pelo Brasil. Fica claro para todos nós que não existe uma estabilidade em nenhum emprego, seja qual for o seu cargo ou a sua ocupação. E é por isso a importância de sempre criarmos diversas fontes de renda, E agora que eu falo para vocês sobre uma oportunidade de você conseguir ganhar dinheiro em dólar sem precisar saber inglês, usando o Google Tradutor. Vocês presenciaram o aumento gigantesco do dólar nos últimos dias, não é? Imagine agora você conseguir faturar nessa moeda, que vale praticamente 6 vezes o real. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você pedir acesso ao Thiago de um mini curso gratuito de como você vai começar a fazer isso, tá bom? Sim, você não vai pagar nada, tá? Se com tudo o que você ver fizer sentido para você, aí você dá continuidade e começa a trabalhar da sua casa com o seu celular. Caso contrário, vida que segue, tá? Não precisa ficar nervoso nos comentários por eu divulgar uma oportunidade no meu canal, tá? Para quem realmente está precisando. Então clica aí que você vai aprender a como faturar em dólar pela internet ainda nesse ano, tá bom? Eu te garanto. Bom, o Dudu, ele deixou claro que o Silvio, infelizmente, não tem mais voz ativa dentro do SBT e por isso não conseguiu interferir na demissão dele. O Silvio ligou perguntando da minha pessoa, mas o Silvio não tem mais voz ativa, nem na televisão, nem nas empresas do grupo, infelizmente. Não saiu um pouquinho do comando, ele saiu completamente, não tem mais voz ativa. Isso é uma pena, E nos leva a outra questão, inclusive a do futuro do SBT. Será que uma das emissoras mais antigas do país vai ceder suas obras tradicionais de décadas para atender a essa nova geração com programas mais geração millennium, como os da Virgínia Fonseca? Inclusive, vale um vídeo aqui no canal só da gente falar desse possível futuro do SBT, tá? Quem é o marido ou namorado de amiga sua que mais te dá tesão? Literalmente acho o André uma das coisas mais... André Marques? A putaria saiu do controle. Ele também explana que desde a primeira semana que ele pisou no SBT, já não foram aí com a cara dele. Ao que parece, era o próprio Silvio Santos que conseguia segurar o Dudu na emissora. E com a saída do Silvio, era questão de tempo até o Dudu rodar também. Aliás, isso eu sofro desde quando eu pisei lá. De gente querendo manchar a minha trajetória, manchar a minha imagem, inventando notícias. É claro que com o desenrolar da conversa, o queridinho do Silvio Santos iria ter que uma hora ou outra falar sobre todas aquelas notícias que veicularam a seu respeito, denegrindo completamente a imagem do menino. Você pode até se questionar agora pelo fato de que nós fizemos aqui diversos vídeos sobre o Dudu na época, tá? Mas vale destacar que nós não criamos nenhuma notícia. Tudo que mostramos era o que estava sendo noticiado nos maiores portais do país, nos maiores jornais, na TV inclusive. Enfim,
O Dudu afirma que todas essas notícias foram falácias orquestradas que armaram sobre ele. Você acha que plantaram uma notícia? Várias, em toda a minha trajetória, de eu olhar pra televisão ou ver a repercussão na internet e falar, meu Deus, da onde tiraram isso? Meu Deus. Dudu conta que a intenção dos diretores que não gostavam dele no SBT não era só de tirá-lo de lá, e sim de manchar a imagem do menino a ponto dele não conseguir emprego em lugar nenhum. É fato que se o Dudu tivesse saído de uma maneira mais comum do SBT, por conta própria ou simplesmente porque acabou o contrato, ele certamente seria contratado por uma Band ou uma Record aí da vida. Infelizmente, ele só conseguiu trabalho em TVs menores, justamente porque a sua imagem saiu manchada de fezes do SBT. Tão querendo mesmo, a intenção não era só demitir o Dudu, era manchar a carreira do Dudu, para o Dudu não conseguir emprego em lugar nenhum. Quando aconteceu todo esse imbróglio do Dudu sobre ter cagado no camarim ou não, muitas pessoas começaram a especular, inclusive, sobre a saúde mental do menino, até porque ele ficou muito tempo sem aparecer em lugar nenhum, nem mesmo no seu Instagram ele deu uma palavra sequer. Sendo assim, grande parte do público começou a se questionar se ele estava deprimido por toda essa situação. Sejamos francos aqui, feliz é que ele não estava, provavelmente estava abatido, mas Dudu fez questão de dizer que ele estava lidando com tudo isso da melhor maneira, na medida do possível. Eu tenho Deus acima de tudo e ele me fortalece a cada dia. Metade do que eu vivenciei, se fosse outra pessoa na minha pele, não teria forças para aguentar. Fiquei firme. Dudu tem a sua opinião de que ele não se manifestava porque ele daria então mais importância para essas questões mentirosas ao seu respeito. Eu entendo em partes, mas no lugar dele eu não partiria desse princípio, até porque na internet as coisas tomam uma proporção absurda. Sendo assim, se ele se manifestasse pelo menos em suas redes sociais explicando e esclarecendo seus pontos, eu acredito sim que ajudaria a colocar panos quentes e limpos em cima de toda essa cagada que foi feita na sua imagem. Eu tenho a impressão de que quando você comenta de uma notícia mentirosa, você está ajudando a proliferar ela. Sim. Porque hoje em dia os caras pegam o seu pronunciamento, coloca lá dentro da notícia, lá embaixo no rodapé. Aos olhos de Dudu, todos que eram apadrinhados pelo Silvio, os queridinhos do Mestre do Baú, sofriam de certa maneira uma perseguição. Inclusive se comprovando agora com a demissão de vários que participavam lá do jogo dos pontinhos, como por exemplo a própria Lívia. Porque quiseram atrelar a minha demissão a uma história maluca que não aconteceu. Que foi o negócio lá do cocô do camarim. Isso, do camarim. Aí, veja só, eles quiseram atrelar, sendo que desde o meu primeiro dia, quem conhecia os bastidores de lá, sabia muito bem que eu tava ali por um apadrinhamento do Silvio, tudo bem, dei resultados, mas em televisão, quando o cara não gosta de você, a diretoria, ele vai te tirar, vai fazer de tudo pra te tirar. Só que ali a covardia foi maior, não foi só tirar o Dudu. Foi tirar o Dudu e sabem que o Dudu dava resultado e tinha um profissionalismo que interessava a outros canais, então vamos tirá-lo e para ele não estar em outro canal, porque sabemos que ele vai ser interessante para qualquer emissora que está buscando resultado, vamos, queimar ele. Mas essa queimação não foi só na minha saída. Foi desde o primeiro dia que eu estava lá, sempre saiu notícia negativa envolvendo a minha pessoa. Enfim, analisando melhor todo o lado de Eduardo e seus pronunciamentos e até mesmo a falta de prova das acusações que foram feitas contra ele, fica claro de uma vez por todas que o menino prodígio do Cenoura Bravanel sofreu uma bela de uma injustiça. Bom, não esquece de clicar aqui no link que está aqui embaixo na descrição e pedir acesso ao seu mini curso gratuito, tudo bem? Até o próximo vídeo, tchau!